Oi, gente. O Roberto Campos Neto se rendeu aos dados da realidade. O Copom, o Comitê do Banco Central, reduziu juros pela quinta vez seguida. E o Roberto Campos Neto entrou numa fase até otimista em relação à economia, dizendo que o Brasil pode crescer mais de 2% ao ano. Eu vou mostrar todas as reportagens aqui. Isso deve estar fazendo os bolsonaristas se roerem por dentro. E eu quero lembrar algumas coisas, né? Olha só, essa reportagem aqui do Infomoney. Para Campos Neto, o Brasil pode surpreender e crescer um pouco mais de 2% nesse ano. 2% nesse ano. Eu aqui no canal, gostaria de lembrar vocês, eu criei um abaixo-assinado fora Roberto Campos Neto por um Banco Central a favor de juros baixos e do Brasil. E o nosso objetivo teve 63 mil, até agora, né? 63.681 assinaturas. O abaixo-assinado vai estar no comentário fixado, como sempre, como está em todos os comentários fixados, o link para o abaixo-assinado. E esse abaixo-assinado recebeu apoio da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do deputado federal Lindenberg Farias e tal. O abaixo-assinado tinha dois objetivos. Um, tirar o Roberto Campos Neto, e o outro objetivo era reduzir a taxa de juros, né? Fazer pressão para que retire ele e tal, mas reduzir a taxa de juros, né? Sem alinhada com os indicadores econômicos, aqui, ó. É essencial para a retomada do crescimento, enfim, para pressionar pela exoneração do Campos Neto e pela redução da taxa de juros. A gente conseguiu uma parte. A gente não conseguiu tirar o Campos Neto, temos que ser sinceros, até hoje ele está lá, mas por um outro lado, a gente conseguiu. Não só nós conseguimos, a pressão também veio de setores do empresariado, dos setores da política, de um monte de lugares. O Lula, o presidente, fez muita pressão. A pressão do Haddad, né, Fernando Haddad. E depois de toda essa pressão, está surtindo efeito. Pela quinta vez consecutiva. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui ele se entendendo, né? E aqui, ó. Fechar isso daqui. Aqui, ó. O comportamento dos preços fez o Banco Central cortar os juros pela quinta vez seguida. Por unanimidade, o Comitê da Política Monetária reduziu a taxa Selic em 0,5 para 11,25 ao ano. Ainda está meio alta, viu? Mas quinta vez seguida que está caindo. Isso daí é ceder à realidade. E por que é que o Campos Neto e a Haddad se entendem, dão tão otimista para crescimento econômico, para percepções positivas e tal, e manutenção da meta de zerar o déficit? Inclusive o Roberto Campos Neto está falando muito da coisa de zerar o déficit. Por quê? Porque o Roberto Campos Neto foi obrigado, pelos dados da realidade, de que o desemprego caiu muito. Nós estamos com taxas agora que só foram repetidas em 2014, para você ter uma ideia da série histórica do desemprego. O PIB aumentou. Projeção de PIB, não só do Roberto Campos Neto, do Fundo Monetário Internacional, do FMI, é extremamente positiva. A inflação está caindo. E aí todos esses dados econômicos fizeram o Roberto Campos Neto, a situação do Roberto Campos Neto, se tornar insustentável. Aquela ideia dele manter os juros juros de forma estratosférica não funcionou. E a queda dos juros significou também a queda da dívida. A dívida caiu com a queda dos juros. Nós ainda temos problema nas contas públicas porque o Bolsonaro, com a PEC Kamikaze, na época da eleição, explodiu o orçamento brasileiro. Nunca é demais lembrar que o que fez as contas públicas se descontrolarem foi fundamentalmente, no ano da eleição, ter tido aquela PEC, né, aquela proposta de emenda constitucional, que injetou uma quantidade absurda de dinheiro público para tentar fazer. O Bolsonaro fez isso com a ajuda do Centrão, com a ajuda do Arthur Lira, para tentar se reeleger. E olha, ele não conseguiu se eleger, mas temos que ser sinceros. Aquela manobra fez ele ir para o segundo turno e tornou a eleição apertada, uma eleição que tudo indicava que não era para ter sido apertada. Não era para ter sido tão difícil. Mas isso teve um impacto. Mas mesmo com isso, mesmo com a necessidade da PEC da transição ter sido aprovada no final do governo Bolsonaro para salvar o orçamento do primeiro ano do governo Lula, só com a injeção de um monte de dinheiro estrangeiro, porque o Brasil se tornou o segundo país com maior investimento estrangeiro do mundo no ano de 2023, ano passado, né?
e com o aumento do PIB, diminuição do desemprego, os dados econômicos forçaram o Roberto Campos Neto a reconhecer a realidade. E eu vou destacar algumas das coisas que ele falou aqui, ó. A gente acha que o primeiro trimestre está com a cara melhor do que se imaginava anteriormente. E eu acho que pode surpreender um pouco para cima o ano. Pode ser um pouco mais de 2%, disse Campos Neto em palestra no evento Blue Connections, promovido por, enfim. Eu estou um pouco mais otimista. Isso é rendição. E eu fico imaginando os bolsonaristas que viram o Campos Neto, de camisa do Brasil, né? Fazendo campanha para o Bolsonaro. Ele, que inclusive, tentou articular, dando dados para a campanha do Bolsonaro, uma coisa que a revista Piauí descobriu, e é por isso que eu não pego essa coisa dele ficar amiguinho com a Haddad e esqueço do passado. Eu não sou assim, não. Eu lembro de tudo aquilo ali. Eu sei que ele é bolsonarista. Eu sei que ele trabalhou para a reeleição do Bolsonaro, mesmo estando como presidente do Banco Central. E isso daqui tem que ser entendido como alguém que teve que ceder, que teve que arregar diante das evidências, diante das provas, né? Essa projeção está acima da mais recente estimativa do Banco Central para o PIB, divulgada em dezembro, que apontava um crescimento de 1,7% em 2024. O presidente também condicionou a visão, aqui, ó, relativamente comportado, dizendo que o processo de desinflação nos Estados Unidos, concomitante com um crescimento relativamente comportado, acima das expectativas na maior economia do mundo, ao mesmo tempo que precisaria haver uma desaceleração comportada na China. Se tudo acontecer, eu acho que a gente pode pensar que aqui vai ser um pouco melhor, né? Enfim, e aí prevendo ganhos, né? Isso daí, gente, é o Banco Central, que foi Vocês perceberam que Lula não está mais focando as atenções dele no Roberto Campos Neto? Lula não tem mais falado sobre ele. Sabe por quê? Porque o Roberto Campos Neto começou a ser obrigado pelos dados da realidade a se dobrar. E como ele se dobrou, em parte, me parece, para tentar permanecer o mandato até o final, porque ele poderia ter sido retirado. Para isso, seria necessária a aprovação do Senado. O Senado teria que aprovar. Não bastaria vir do Lula, né? O Lula poderia indicar que os indicados dele queriam tirar o Roberto Campos Neto e aí o Senado teria que aprovar. Isso acabou não sendo mais necessário fazer isso, forçar essa barra, a partir do momento que o próprio Roberto Campos Neto foi cedendo. E aí as atenções do Lula estão voltadas, e do governo Lula, estão voltadas agora para os problemas envolvendo o quê? O Lira e o orçamento secreto. Se vocês querem entender, e eu vou fazer vídeos analisando isso, se vocês querem entender essa briga do Lula e do Lira, é simples. Lira quer mais dinheiro para o que se tornou orçamento secreto, que é emenda do relator e tal. Eles mudam de nome, mas é a mesma coisa. Dinheiro que vai ser utilizado pelo Congresso e pelos deputados para fins nem sempre tão republicanos assim, né? Mais para lidar lá com o seu reduto eleitoral e fins eleitoreiros, né? Gente que quer utilizar isso para esses fins e não necessariamente no que seria mais eficaz e melhor para a administração pública. E esse é o epicentro da briga, e é uma briga por poder. O Arthur Lira quer o Ministério da Saúde, além de querer também fazer sucessor na presidência da Câmara, né? Enfim, e as atenções do Lula ficaram mais voltadas para ele, porque a questão do Banco Central, embora a gente não tenha conseguido, e aí eu falo a gente, todo mundo que se mobilizou, não é só o meu abaixo-assinado, entendeu? Tem mobilização de partidos, movimentação de entidades, muita movimentação do presidente, dos ministros, mas a gente acabamos conseguindo que o Banco Central talvez não reduzisse tanto a taxa de juros quanto a gente queria, mas fosse paulatinamente reduzindo a taxa de juros. Então, essa é uma vitória aí que todos vocês que assinaram abaixo-assinado e que colaboraram para pressionar podem comemorar, porque essa é uma vitória de todos nós. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz uns nossos cursos. E embora tenha sido uma vitória importante, gente, a gente tem que ir muito além. Temos que
trazer mais progressividade tributária, temos que taxar dividendos empresariais, temos que ter investimentos maciços no SUS, na rede própria do SUS, na educação, em um programa de renda universal de cidadania. E o Eduardo Suplicy tem comemorado porque parece que essa agenda vai finalmente caminhar. Eu vi uma imagem do Eduardo Suplicy comemorando, mas parece que está só andando, não chegamos lá. Então o caminho é longo e a necessidade de conquistas maiores para a classe trabalhadora precisam se materializar. E conto com vocês nessa luta. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.